Obrigado, Paulo Roberto. Muito obrigado. Bom, minha gente, primeiro agradecer muito ao Paulo Roberto o convite, também ao Aguinaldo, querido amigo. Pedir que você transmita ao padre José Transferetti meu agradecimento. Ele não pôde estar conosco hoje aqui, mas abriu essa oportunidade para a gente falar um pouquinho. E eu não sei como que é a dinâmica, se vocês já participaram de outras vezes, de pessoas que aqui vieram, mas eu pensei em falar um pouquinho sobre a minha história mesmo, para depois as questões políticas locais que nós vivenciamos no Brasil, no estado de São Paulo, em Campinas, deixar para vocês poderem perguntar aquilo que de fato vocês gostariam de saber. E contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Campinas, mas fui cedo para outras cidades do interior de São Paulo, meu pai era promotor de justiça também, e voltei para Campinas com 12 anos de idade. Eu sou católico, na verdade, quem mais me levou para esse contato com Deus foi a minha mãe, Marisa. Ela sempre me falou sobre a bondade de Deus, sobre um Deus que cuida, sobre um Deus que olha as nossas intenções, um Deus que vê o que você faz, muito mais do que você fala, suas atitudes ao invés das suas palavras. E foi assim que esse contato meu com Deus sempre foi um contato muito sereno, muito de saber compreender os desígnios dele e, principalmente, tentar seguir aquilo que são princípios e valores cristãos. E assim foi em toda a minha vida. Eu ingressei muito jovem no Ministério Público, eu entrei com 23 anos de idade, eu me formei, prestei concurso em Minas Gerais, abri o concurso primeiro em Minas do que em São Paulo, fui promotor de justiça lá por 8 meses, aí abri o concurso para promotor de justiça em São Paulo, eu queria ser promotor de justiça no nosso estado, prestei novamente o concurso, ingressei, tudo bem, padre? Começou a ser Já fizeram a oração, padre, muito obrigado. Já. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou até tirar aqui o casaco, aqui está mais gostoso, aqui lá fora estava um frio. Eu sento aqui, vai lá. Eu já vi você domingo, né? Estava dizendo um pouquinho da minha história aqui, padre. Na verdade, quando eu comecei como promotor de justiça, na verdade, comecei como promotor de justiça, que é uma atividade pública também, porque é um concurso público e é onde você persegue o interesse público. E tem uma história que eu sempre conto para os meus amigos. Quando eu ingressei no Ministério Público, todo mundo sempre viu o Ministério Público como um órgão de acusação. E é assim que o Ministério Público é visto, na grande parte, por todas as pessoas que falam sobre a promotoria, falam assim, você é o órgão de acusação. E quando eu ingressei, como eu era muito jovem, o primeiro conselho do meu pai foi o seguinte, meu filho, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um grande promotor, porque você sempre nasceu com esse dom de defender. Eu falei, meu pai acho que não está entendendo muito bem onde eu entrei, porque eu entrei no Ministério Público. Ele falou, meu filho, preste atenção no que eu estou te dizendo. Quem nasce com o dom de acusar não pode ser uma pessoa feliz na sua vida. Você nasceu com o dom de defender. Defender a Constituição, defender o meio ambiente, defender o consumidor, defender a sociedade de um bandido. Mas nunca tenha prazer em condenar quem quer que seja. Esse não é um sentimento que faz bem para as pessoas. E essa lição de meu pai, eu segui para todo sempre. A minha vida toda eu passei a perseguir coisas que eu queria defender. Eu não queria lutar contra algo, eu queria lutar em defesa de algo. E foi assim como promotor de justiça, nos 7 anos que eu fui promotor, aqui em Campinas cheguei como promotor de justiça, eu já estava com 28 anos, fiquei 2 anos na promotoria do júri, que são os crimes contra a vida, que foi quando o Magalhães Teixeira, por ter uma amizade com meu pai muito antiga, eu nunca fui da política, nunca fui nem de DA, de diretório acadêmico, nem de DCE, eu sabia muito bem o que eu queria no 4º ano de faculdade e foi o que eu fiz. Ser promotor de justiça era o meu sonho e a profissão que eu me orgulho muito. Mas quando eu estava aqui como promotor do júri, o Magalhães procurou pelo meu pai. E eu fico muito feliz de ter entrado para a política pelas mãos do Magalhães Teixeira, porque eu entrei pela porta da frente, que é uma pessoa cuja história todos conhecem e aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer sabem que foi um privilégio com ele conviver no mundo da política. E ele falou com meu pai, seu filho podia sair candidato a deputado, a vereador em Campinas, eu estou saindo candidato a prefeito, se ele aceitar seria muito importante para a nossa chapa. Meu pai veio com todos os argumentos, eu tentei demover todos os argumentos do meu pai, dizendo que eu não tinha dom para isso, eu não tinha vocação para isso, não era o meu mistério, não era aquilo que eu buscava na minha vida, e ele conseguiu me convencer a concorrer, Rodrigo, a vereador,
um argumento interessantíssimo. Meu filho, faz 7 anos que você aplica a lei. Você pode se licenciar da sua carreira, concorrer a vereador. Se você se eleger, você vai ter condições de fazer a lei e não só de aplicá-la. E ele me falou de uma definição sobre o analfabeto político, me dizendo o seguinte: a pior forma de analfabetismo que pode existir é o analfabetismo político. É aquele que fala, eu não quero saber de política, não me interesso e não quero me envolver. Essas pessoas desconhecem que a casa onde ela mora, a comida que ela come, o preço da gasolina, tudo, absolutamente tudo, tem uma vinculação com a política. Então ele falou, meu filho, se dê esse direito. Se você não gostar, você volta. Se você quiser desistir de ser vereador, mesmo tendo sido eleito, você volta para a sua carreira. E foi assim que eu concorri. Acabei tendo uma excelente votação aqui em Campinas. Eu tenho uma família grande, tenho muitos amigos, graças a Deus, e me elegi no meu primeiro mandato. 2 anos depois, eu já estava saindo a deputado estadual, por incrível que pareça. Fui 2 vezes deputado estadual, nessas minhas andanças por São Paulo, em 2 mandatos representando Campinas e a região. Eu assumi as mais importantes funções da Assembleia Legislativa, presidi a Comissão de Constituição e Justiça, presidi o Conselho de Ética da Assembleia. Foi uma missão muito gostosa, mas eu queria poder realmente fazer leis de aplicação nacional, porque no Brasil, quem realmente legisla no dia a dia, ou é o vereador ou é o deputado federal. Porque as leis ou são municipais ou são federais. E as leis estaduais existem, sim, mas são muito poucas, porque é uma competência residual. Aquilo que não é do município, aquilo que não é da União, aí ele pode legislar. Sobre ICMS, matérias de governo do Estado, mas é um mundo do direito e um mundo da legislação muito restrito. E foi aí que eu acabei me candidatando a deputado federal e eu achei que lá poderia desenvolver muito mais o papel que eu gostaria de ter na sociedade brasileira, ajudando a contribuir com valores e princípios cristãos que falávamos aqui, que são valores caros para todos nós. E comecei a minha vida como deputado federal. Em 2002 fui eleito, em 2013 foi o primeiro ano de mandato. Confesso que já entrei bastante assustado, porque no mundo federal, infelizmente, a corrupção impera com uma veemência absoluta. E essa questão dos valores e princípios, para você poder fazer valer lá, você tem que ir contra muitas pessoas e tem que ter um respaldo e conhecer a sua própria história. Porque se você não sabe quem você é, de onde você veio e o que te move, a tendência é você se perder nesse caminho maluco, onde infelizmente muitos estão lá para se auto-viabilizar e não para viabilizar um projeto de interesse realmente magnânime, de um interesse coletivo. No meu primeiro ano de mandato, eu descobri que o deputado federal ganhava o 14º e 15º salários, só na Câmara Federal. Nenhum lugar do Brasil. Todo mundo trabalhava para ganhar o 13º. Então, nós lá ganhávamos o 14º, 15º. Eu fui o primeiro deputado paulista, assim que assumi no meu primeiro ano, a devolver esses valores aos cofres públicos, dizendo que era um absurdo fazermos aquilo que o Brasil inteiro não tinha direito. E fiz isso, tomei a iniciativa, fui seguido por mais 2 ou 3 outros deputados, dos 513, e só depois de 3 anos é que realmente a legislação obrigou a pagar-se até o 13º, como todo brasileiro tem direito, e não o 14º e o 15º. Por que eu estou pontuando isso? Porque não adianta você falar de responsabilidade, transparência, combate a privilégio, se você não dá o exemplo de como você conseguiu combatê-lo. Então, isso foi para mim um absurdo. No meu primeiro mandato também, os deputados fizeram um aumento de seus próprios salários em 90%. Primeiro mandato meu, deputado federal. O Brasil, naquele ano, tinha um aumento de 12,5% para todas as categorias. Os deputados, em dezembro, votam seus próprios aumentos, aumentando em 91%. Eu e mais 2 outros deputados, na época era o Jungmann e o Fernando Gabeira, entramos no Supremo Tribunal Federal e conseguimos derrubar esse aumento que foi dado de 91% para os deputados federais. Eu nem preciso dizer para vocês que eu fui odiado por 510, tirando eu, Fernando Gabeira e o Jungmann, que fomos os que entramos com o mandado de segurança, todos os outros queriam nos matar. Mas como eu não estava lá para alegrá-los, mas sim para fazer aquilo que esperavam de mim, eu estou dando exemplos práticos
de como existem ainda privilégios na vida política que precisam ser debelados, precisam ser combatidos. Corrupção, acho que as duas piores CPIs do Brasil, eu fui subrelator das duas. O que é um subrelator? É aquele que tem o relator que faz o relatório final e ele escolhe 2, 3 relatores para ajudar na confecção das provas para ver o que de fato foi corrupção, o que de fato foi criminoso ou não. Acho que grande parte aqui deve se lembrar da CPI que foi chamada CPI do Mensalão, onde se descobriu que o governo federal, na época o governo do PT, pagava uma mesada para deputados de todos os partidos políticos votarem com o governo. Na época foi uma como é que eu posso dizer, uma vergonha nacional, porque tirando 2 ou 3 partidos, todos eles estavam diretamente envolvidos e na lista de comprados, desculpa a expressão, do governo federal. Caiu o presidente da Câmara, caiu o presidente que era do PT, caiu o presidente do próprio PT, caiu o tesoureiro do PT, caiu o ministro Zé Dirceu do PT, enfim, foi uma coisa assim que o Brasil descobriu um mundo que estava submerso e que precisava ser colocado à luz do dia, e nós tivemos a honra de participar desse processo, que era um processo para evitar e combater a corrupção, com ações concretas. Eu achei que o escândalo do Mensalão fosse talvez para Transferete o pior escândalo que eu iria vivenciar na minha vida. Mas 2 anos depois aconteceu um 10 vezes pior. Foi quando descobrimos na CPI dos sanguessugas, chamada CPI das ambulâncias, que deputados federais, 15% da Câmara, 71 dos 513 deputados federais desviavam dinheiro de ambulâncias para os municípios mancomunados com o dono da empresa que fazia as ambulâncias. Então, se fazia uma emenda para destinar uma ambulância de 300 mil para Campinas, eles faziam uma carcaça de ambulância que gastava no máximo 100 mil e os outros 200 dividiam, 100 para o deputado, 100 para o dono da empresa. Coube a mim fazer a relação das provas dessa família Beduim, que era a dona, e o pagamento feito aos deputados. Eu estou contando isso para vocês também, para vocês verem a que nível chegamos na Câmara Federal. Isso foi em julho. Em setembro, nós concluímos o relatório e eu fui o autor do subrelatório que pediu a cassação de 71 deputados. Pela segunda vez, eu fui uma das pessoas mais odiadas na Câmara Federal, porque eram 71 deputados que houve um pedido de cassação nosso feito em setembro. Por que nós fizemos em setembro esse pedido de cassação? Porque em outubro eram as eleições. E me marcou muito quando era deputado estadual e o Mário Covas era o governador, ele falava, a população, ela sabe votar, ela só precisa estar bem informada. E nós informamos ao Brasil quem eram esses 71 deputados. Para minha alegria, no dia 6 de outubro, desses 71, 69 não foram reeleitos. No português muito claro, com toda sinceridade, acho que uma das maiores contribuições que eu dei ao país, 69 bandidos a menos na Câmara Federal. Graças a Deus, porque a população foi informada a tempo de poder rever os seus votos e tentar colher um resultado diferente na eleição seguinte. Eu falo tudo isso também para mostrar a vocês que quando me dizem, Carlão, esse Congresso Nacional é uma vergonha, eu falo, pois é uma vergonha, mas ele tem a cara do país. Aí a pessoa se ofende, como assim? Ué, alguém chegou lá por ato divino? Todos que lá chegaram pelo voto de um cidadão brasileiro. Nós estamos votando errado. Ou não é possível a gente culpar quem quer que seja, senão os próprios brasileiros, por aqueles que escolhem. Pesquisar um mínimo sobre a vida da pessoa, quem é, o que ela fez, para onde ela vai, o que ela quer, o que ela se propõe. As pessoas hoje, principalmente, votam em influencers sem nunca ter visto na vida. Não sabe quem é, só sabe que ele faz um papel bonito ali na mídia social, nunca cuidou de Campinas, nunca cuidou da região metropolitana e tem votos. E muitos desses caem também no primeiro ou no segundo mandato, quando não cassados, não são reeleitos. E por quê? Porque se elegeram por conta de uma onda que nada tem a ver com esses valores e princípios sobre os quais eu estou falando aqui. Estou dando esses exemplos para vocês, primeiro de fim de privilégios, segundo de combate à corrupção, porque eu queria dar exemplos concretos para vocês do quanto a gente tem que se preocupar com o voto que a gente vai dar. Se vocês me perguntarem qual é o meu maior legado, eu não diria a vocês que é
qualquer função ou cargo que eu ocupei. Eu fui promotor, fui vereador, fui primeiro secretário de Segurança de Campinas, implantamos a Guarda Municipal em Campinas, fui 2 vezes deputado estadual, estou no meu 6º mandato de federal, mas acreditem, o meu maior legado, não só meu, mas meu e da minha mulher, da Ana B, é termos 3 filhos que hoje podem falar com qualquer um de cabeça erguida, sem ter vergonha dos seus pais e tendo valores e princípios muito próximos aos nossos. E você saber que seus filhos estão criados, isso sim é você saber que Deus está do seu lado, que você soube educar, que você soube encaminhar os seus filhos. Esse talvez seja o meu maior legado, talvez não, eu não tenho a menor dúvida de que é o meu maior legado. É saber que eles podem andar de cabeça erguida, sabendo que seu pai tem uma história pública que não decepcionou nenhum deles e jamais irá decepcionar, porque não tem a ver só com aquilo que eu penso, tem a ver com a minha formação não só intelectual, mas minha formação de caráter, do que você aprendeu dos seus pais, com quem você conviveu ao longo da sua vida, quem que você escolheu para serem os seus amigos. Então, tudo isso, minha gente, é um pouco da minha história. Hoje eu estou no PSD, fui por 32 anos do PSDB, fui líder nacional da bancada do PSDB, quando éramos a maior bancada do país, éramos 58 deputados, tive muita honra de conduzir o PSDB, e, na maioria das vezes, um grande embate ideológico com o PT, que nós sempre somos de centro-direita, e o PT mais à esquerda, até menos que centro-esquerda, mais à esquerda mesmo, mas um combate, volto a dizer, para defender aquilo que nós acreditávamos. Não era para ir contra o PT, eu não tenho inimigos no PT, eu tenho pessoas que pensam diferentemente sobre o que querem para o Brasil, pensam diferentemente o que é capacidade de gerir um país, um estado ou um município. São visões distintas. Hoje, eu não acho, para ser muito franco com vocês, que nós estamos vivendo um bom momento na política, porque, infelizmente, ou nós temos um radical completamente da direita, ou um radical completamente para a esquerda, e com poucas chances de uma pessoa equilibrada e de bom senso eleger-se. Isso não é bom para o país, porque equilíbrio, bom senso, responsabilidade são palavras-chave para você ter uma pessoa que possa, de fato, te representar. Hoje eu tenho muito mais prazer em cuidar das 42 cidades que me elegeram, particularmente Campinas, levando emendas, recursos para a cidade, para a área da saúde, educação, ajudando as entidades assistenciais de Campinas que são braços do poder público, que fazem graciosamente aquilo que o poder público deveria fazer. Então é nosso dever levar recursos para essas entidades, eu faço questão de fazer isso. Tudo isso, por quê? Porque eu tenho muito mais prazer disso do que conviver no plenário, onde as pessoas estão se filmando, sem nenhum compromisso com a verdade. Você percebe que ali o negócio dele é defender. Eu diria o seguinte, eu até li um artigo sobre isso interessante. As pessoas não querem mais raciocinar. Quando a pessoa não quer mais raciocinar, ela fala, então eu vou pertencer a esse grupo. Se eu pertencer, eu não preciso raciocinar, porque eu já pertenço a esse grupo que eu quero. E quando você não se abre para raciocinar, você não cresce, você não evolui. Eu já conversei muitas vezes com pessoas do PSOL, professores do PCdoB, onde aprendi coisas que foram interessantes para a minha vida. E no voto, ele vota A, eu voto Z. Mas não deixei de ouvir, não deixei de aprender. E aquilo que me foi útil, eu pude receber porque eu estava aberto para raciocinar. E é isso que eu não vejo muito na política de hoje. Infelizmente, acho que a gente tem ainda uma grande chance de colocar um governo que realmente tenha condições de gerir o país com a propriedade que eu espero para o nosso país, para o nosso Brasil. Não vejo o PT com essa perspectiva. Estou trabalhando com as candidaturas de centro-direita, e aí envolve tanto o Zema, quanto o Caiado, quanto o Flávio. Obviamente, cada qual com a sua dificuldade, cada qual com o seu problema, ninguém ali é perfeito, mas eu acho que são pessoas que poderiam nos ajudar a dar um outro rumo ao país. Eu, particularmente, nosso partido está apoiando o Caiado. Eu acho que é uma pessoa que mudou a história de Goiás. Fui líder do PSDB quando ele era líder do DEM, fui deputado com ele por vários mandatos, e é uma pessoa que me mostrou-se como gestor um grande nome, um cara que assumiu o estado de São Paulo, o estado de Goiás com, acho que o 14ª posição no ranking de educação, o 12º no ranking de segurança, e são os 2 primeiros rankings do Brasil
em 8 anos de mandato dele. Então, ele mostrou a que veio. É o que eu digo, não é que a pessoa fala que combate, fala que luta. Ele mostrou que ele sabe gerir. Mas se vocês têm um candidato que é o Zema, ou um candidato que é o Flávio, pensem só uma coisa. Os três, eu diria, os dois, Zema e Caiado, são de centro-direita. O Flávio é direita mesmo. Esses três, de alguma forma, podem estar juntos no segundo turno, aquele que viabilizar-se, para tentar tirar o PT do governo. Podem e devem. Então, não é hora de... Teve uma reunião com amigos meus, que todos eles bolsonaristas, onde eu disse isso, pelo amor de Deus, se alguém falar que vai votar no Caiado, elogie, não divida esse grupo, que é um grupo que está pensando o Brasil. Não é o Zema, não, eu quero o Flávio, você pode querer o Flávio, mas quem vota no Zema e vota no Caiado também tem um pensamento de centro-direita importante para o país. Não é hora de dividirmos isso, porque o Lula, eu imagino que na esquerda vai estar muito só, porque é ele e não vai ter mais ninguém ao lado dele para isso. Por quê? Porque a maioria do mundo está indo para o centro e para o centro-direita. Volto a dizer, diferente de radicalismo de direita. E eu acho que é esse caminho que nós tínhamos que trilhar. Se eu pudesse fazer uma reflexão junto com vocês, hoje eu diria isso. Vamos buscar um caminho alternativo, sem radicalismo, entendendo que todo mundo que tem um pensamento próximo do que a gente quer, ou valores próximos daqueles que a gente acredita, devem merecer o nosso respeito, independentemente de não ter o nosso voto. E é isso que eu acho que a gente tem que refletir, particularmente nessas eleições. Eu acho que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, com toda a sinceridade. Não temos mais condições de ter uma gestão tão deficitária como essa, onde só se fala em gasto público e não se fala em conter os gastos para fazer mais num futuro próximo. Não, ao contrário. É tudo que tem de medida populista de uma única vez e, infelizmente, eu faço oposição a esse governo, meu partido, metade faz oposição, metade não. Eu, graças a Deus, tenho essa autonomia. O Kassab, quando me convidou, disse, eu quero você sendo o que você é, podendo manter, bater, quando tiver que bater, falar o que você pensa, e eu tenho essa autonomia. E essa autonomia me dá essa tranquilidade de eu poder ser eu mesmo dentro desse partido que eu estou há 2 anos e que eu estou muito feliz em representar o PSD e o Kassab. Eu acho ele um cara preparado, articulado, e acho que a candidatura do Caiado é uma candidatura que só faz bem ao Brasil. É muito difícil alguém falar que é uma candidatura que faça mal, a não ser a esquerda, que evidentemente não gosta do Caiado. Em linhas gerais, era um pouquinho do que eu queria falar com vocês sobre a minha história e me colocar 100% à disposição de qualquer tipo de pergunta, porque eu acho que o nosso papel está aqui para responder. Muito obrigado a todos vocês. Não, você falou da ambulância do sanguessuga. Compara sanguessuga com Banco Master. Essa diferença. Olha, se tiver delação premiada do Vocaro, essa delação vai estar complicada. se tiver, vai ser um escândalo, pode ser até pior, porque o que eu ouço dizer é que envolve muitas instâncias do judiciário, muitas instâncias da política e muitas instâncias do executivo, ou seja, envolve os 3 poderes. Essa é a diferença. Sanguessugas envolvia Câmara, Mensalão envolvia Executivo comprando e Câmara se vendendo. No caso do Vocaro, se for fato o que estão dizendo que é real, vai sobrar para todos os poderes. E com toda sinceridade, tomara que sobre, tomara que ele faça a delação e tomara que pegue cada um desses que desviaram o dinheiro público. Gente, combater corrupção não é você levar mais hospitais para cidades, mais segurança pública, mais educação, é dinheiro público sendo desviado de manhã à tarde à noite. A vocação dos caras é brincadeira. Eles usam uma roupagem de deputado, usam uma roupagem de magistrado, mas estão ali para se viabilizar, estão ali para viabilizar a si mesmo, estão nem aí com o Brasil. Então é muito gostoso também você, teve o escândalo de sanguessugas, tomara que pegue todo mundo. Teve o sangue do Mensalão, tomara que pegue todo mundo. Teve o escândalo do Vocaro, tomara que pegue todo mundo. Eu conheço a minha história, eu sei que eu não estou nada disso, então tomara que pegue todo mundo mesmo. E que seja em Campinas, que seja na Câmara de Campinas. Eu acho que quanto mais a gente puder descobrir quem é quem e distinguir o bandido daquele que está lá para defender o interesse público, saímos ganhando todos nós, nossos filhos, o futuro do Brasil.
Por favor, pastor. Eu sempre estou acompanhando você nas redes sociais. Você tem falado muito sobre o Correio. Fala mais um pouquinho para a gente do Correio. É simples. Ele pegou um Correio superavitário em 3 bilhões e já está negativo em 9 bilhões. Não se sabe mais o que fazer. Demissão em massa nos Correios. Não tenha nem dúvida, já faliu. E numa gestão, e veja, estava em vias de ser privatizado. Os portos estavam em via de ser privatizados. O Tarcísio levou adiante isso como ministro da Infraestrutura, entrou o PT e interrompeu tudo. E para quê? Para colocar a companheirada. Enquanto tiver empresa estatal deficitária, mas que é para pôr companheiros, eles vão defender a empresa estatal deficitária. Ou seja, é uma empresa que não tem nada de público, só está lá para atender os interesses de um partido. Infelizmente, agora, e no governo Bolsonaro? Deu lucro no primeiro, segundo, terceiro e entregou nas mãos dele com 3 bi. Olha a situação. Inacreditável, né? Inacreditável, cara. É uma vocação para desviar dinheiro público. Não, fala do Supremo um pouquinho. É difícil falar do Supremo, né? Porque as coisas que a gente ouve... Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, assim, num primeiro momento, quando eu digo primeiro momento, antes do dia 8, quando muito se falou sobre perspectiva de golpe, não esquece o movimento do dia 8, mas o movimento que estava havendo, digamos, no Exército, para eventualmente tentar alguma coisa, isso todo mundo tinha uma certa percepção, quem estava em Brasília, de que a coisa estava esquisita. A coisa estava esquisita, mesmo. Mas tratar como trataram todos que estavam lá no dia 8 de janeiro, aí é tratar todo mundo igual. E quando na justiça se trata todo mundo igual e a conduta de cada um deles é diferente, você começa errando e errando feio. A Câmara conseguiu aprovar um projeto que diminuiu brutalmente a pena de todos eles. Então, nem 10% vai ficar preso, porque cumprindo 1/6 da pena já pode sair, e com a redução das penas que nós fizemos, vai reduzir e eles vão sair. Então, se corrigiu em parte. Na minha opinião, o que seria ideal, uma anistia, de fato, para acabar com esse assunto, pacificar o Brasil. Pacificar o Brasil. Os generais que estão condenados e tudo, vamos pacificar. E seria um bom caminho, o melhor candidato para todos nós naquele momento, digo assim, há 6 meses atrás, era se o Tarcísio fosse candidato a presidente. Mas ele precisa cuidar de São Paulo, né? Não, mas vai cuidar agora, graças a Deus vai ficar aqui e vai cuidar mais 4 anos. Mas naquela hora, em novembro, dezembro, a gente imaginava, porque era um consenso entre todos os pré-candidatos, que se o Tarcísio saísse, eles desistiam para apoiá-lo. Caiado, Zema, Eduardo Leite, o movimento em Brasília assim, estava na cara que todos estavam esperando que ele viesse. Foi aí que o Bolsonaro escolheu o Flávio. Nesse momento, arrefeceu. Para nós, São Paulo, tê-lo aqui é maravilhoso, mas para o Brasil tê-lo lá seria ainda melhor. Mas estamos aí com essa, acho que candidato da esquerda tem o Lula, realmente, para valer, e da direita com 3 perspectivas. Então nós temos debates pela frente, né? Eu acho que num debate, eu acho que o Caiado vai sair-se muito bem, porque é um cara preparado, um cara culto, né? Um médico, um doutorado em Paris, é um cara de uma qualificação intelectual ímpar, um cara que entende tudo de agronegócio, um cara estudioso, dedicado, gosta de quem estuda para falar. Coisa que eu mais odeio é quem chuta a coisa. Eu prefiro falar que eu não sei do que chutar, né? Mais fácil. Então, estamos aí nessa expectativa para ver o que vai dar. Toda vez que falo de fazer uma pergunta, eu lembro do meu pai falou que ele tinha um professor que toda vez que o professor ele falava muito bonito, mas não sabia nada da matéria, absolutamente nada. Então, toda vez que fazia uma pergunta para ele, ele falava assim: caro aluno, ou eu já dei este tema e o senhor não prestou atenção, ou eu ainda não dei e o senhor está se adiantando. Não respondia nada. E aí, por lá. Mudando um pouco o tema, se me permite. Por favor. Mas é um assunto que hoje acho que talvez se não envolve todas as pessoas que estão aqui nessa sala, tenho certeza que a grande maioria. Está ocorrendo hoje uma situação no Brasil que as pessoas que costumavam roubar uma casa, bater a carteira do outro na rua, hoje eles optaram por usar o meio de comunicação. É o telefone de todos nós aqui, tenho certeza,
deve tocar pelo menos uma vez no dia, ou duas, ou 10. mais vezes, 10 vezes. E aí você olha o número dos seus telefones, ele não está cadastrado, você acaba sendo, talvez até mal educado com as pessoas. Que Mas não atende. Você não pode atender mais. Exatamente. Pode falar, Fernando. Se você falar, ele grava a voz. E pior que é mesmo. Está tendo assim uma avalanche disso. Não sei se o Congresso poderia, de repente, fazer uma lei buscando o IA, buscando um outro meio de inteligência, porque os números aparecem no seu celular. Você não atendeu, mas está lá o número. E tentar buscar essas pessoas e reprimir severamente com a pena de prisão, com uma multa. Eu não sei como é que isso poderia ser resolvido. Mas é uma situação hoje que envolve, acho que a maioria dos brasileiros está sofrendo com esse negócio hoje. Você pode dar um número, você não poder atender, e de repente aquela pessoa quer falar com você. É o que você falou, agora tem IA, né? Eu vou pegar o que você está dizendo para falar um pouquinho do que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu agora no Brasil, no Congresso Nacional, com relação à segurança pública. São Paulo, de fato, deu um salto de qualidade absoluto, porque o que eles fizeram, conseguindo debelar a Cracolândia e começar a prender o comando do PCC, mas prender mesmo, foi uma coisa assim fenomenal. Esse monitoramento por câmera, São Paulo, como é que chama? Smart Sampa, assim, isso é maravilhoso. Estão prendendo presos que estão foragidos há anos porque estão sendo localizados. Então a gente tem que ceder um pouco da parte da nossa liberdade, contrato social de Rousseau. Né? Cada um cede um pouquinho da sua liberdade para que o Estado, munido dessas liberdades, eu preferia não estar sendo filmado em lugar nenhum, mas se eu puder ser filmado e tiver a garantia de que eu não vou ser assaltado como eu estou sendo hoje, a gente cede um pouquinho dessa liberdade. É o que diz o contrato social de Rousseau. Estou dizendo isso porque no âmbito federal, com o crime PCC, o crime organizado, o Derrite, que era o secretário de Segurança, ele é deputado federal, ele voltou na época para relatar o novo marco do combate ao crime organizado. E quando ele voltou, ele aumentou as penas brutalmente. E eu sei que tem uma filosofia muito grande no Brasil, quer dizer, pequena, mas pessoas influentes, que defende que não adianta majorar a pena. Adianta sim. Tem um efeito inibitório brutal. Se eu sei que vou pegar 4 anos, eu sei que depois de 1/6 da pena, eu já vou por... Não, até 4 anos, como era o crime organizado? Era como um crime qualquer. Até 4 anos, regime aberto. Foi condenado até 4. De 4 a 8, semiaberto. Acima de 8, regime fechado. Acima de 8, regime fechado. Então, a pessoa foi condenada a 12. Cumpriu 1/6, 2 anos. Vai para o semiaberto. Tem vaga no semiaberto? Não tem. Se não tem vaga, mas é um direito dele, ele vai para o aberto direto. O que fez? A lei do crime organizado, que nós aprovamos na Câmara e está no Senado, o Derrite aumentou para 40 anos de cadeia, com 80% da pena cumprida em regime fechado para ir do fechado para o aberto. O papo é outro. O cara saber que ele vai ser preso aqui e dos 40 anos ele vai ficar 30 no Chilindró sem nenhuma perspectiva de um semiaberto ou de um aberto, a conversa é outra. E é por isso que o Derrite saiu na frente, e saiu na frente mesmo, uma proposta infinitamente melhor do que o Lula mandou, através do ministro Lewandowski, que era o ministro da Justiça. Aprimorou. Questão das saidinhas. Minha gente, as saidinhas de final de ano, que se pegava criminoso de toda espécie, mas é um direito dele de visitar a sua esposa e os seus filhos. Gozar desse direito é dele. Agora, aquela esposa e os filhos cujo pai ele matou, nunca mais vai ver o pai. Agora, ele quer ter o direito de visitar os filhos e a esposa. Entre o choro dele e o choro dessa família cujo pai ele matou, eu fico com o choro desta família, porque o choro dessa família é um choro sincero. E votamos e acabamos com a saidinha para todo tipo de crime grave. Graças a Deus. Fim. PT contra, como sempre. Redução da maioridade penal. Esse projeto eu apresentei em 2013, eu fui o relator. Aprovamos na Câmara. Está até hoje parado no Senado por conta do PT. É inacreditável. Não tem condições. Você, um moleque com 17 anos e 11 meses, não pode responder pelos seus atos. Minha gente, não dá. No mundo de hoje, não dá. Aí tem que fazer o quê? Isso. Agora, especificamente, se você me perguntar, eu não tenho conhecimento tecnológico para dizer para você se através da inteligência artificial é possível fazer-se isso. Mas como hoje em dia é possível fazer-se tudo,
É bem provável, e eu espero, mas vou me inteirar, Furlan, porque é uma pergunta muito interessante que você fez, junto ao Ministério da Justiça e ao próprio Derrite, que deixou de ser secretário de Segurança, porque é candidato ao Senado agora em São Paulo, e voltou para a Câmara, se existe algum estudo sobre isso, porque hoje em dia a utilização da inteligência artificial e da tecnologia para o combate ao crime é o maior avanço que teve na história do país. Realmente a tecnologia está sendo usada para debelar o crime. E o crime organizado só tem um jeito, é sufocar o criminoso por onde ele ganha a vida dele, que é o sistema financeiro, que é a aplicação dos recursos, que é o desvio do recurso para várias áreas. E o PCC, minha gente, eu não preciso dizer para vocês, estava tomando conta de tudo. De posto de gasolina, a Câmara Municipal, a Câmara Federal, o Senado. É inacreditável. O crime é organizado. Nós, para debelarmos ele, não nos organizamos até hoje. São Paulo se organizou. Hoje em dia, tem uma coisa que eu sonhava quando eu era promotor, com 27 anos de idade em Campinas, que era a integração dos órgãos. Polícia Civil brigava com a militar brigava com o Ministério Público brigava com a magistratura brigava com a Secretaria de Estado da Fazenda. Agora tem um órgão em São Paulo que une todos esses, que fazem tudo juntos, mais a Guarda Municipal. É um show, não é? É uma coisa assim, eles se falam, eles descobriram que apesar do conflito de ideias que eles têm uma unidade de propósito que fala muito mais alta, que fala muito mais alto. Essa unidade de propósito que importa, não é o conflito que eles têm aqui, cada um pensando na sua profissão, é o que todos juntos podem fazer em defesa do Estado de São Paulo. É o primeiro Estado a criar isso. Então, nós estamos avançando nessa área. Eu estou empolgado com a política de segurança em São Paulo porque eu estou vendo resultado prático. PM feliz, civil feliz, promotores, juízes, defensores públicos, procuradores, formaram uma união em torno do combate ao crime organizado. Então, nós estamos muito bem encaminhados. Mas essa questão, prometo voltar para você com uma resposta, amanhã estou indo para Brasília, sobre se existe algo em andamento sobre isso. Porque não daria para a gente apresentar um projeto de lei se a gente não tivesse conhecimento tecnológico de qual é a medida que pode virar um PL, um projeto de lei. Bolsa Família está realmente tirando as pessoas do mercado de trabalho? Completamente. Deixa eu dizer para você, Rodrigo, é uma coisa assustadora. As pessoas não querem mais a carteira assinada. Você pega a Associação Brasileira de Supermercadistas e fala, Carlão, eu não tenho mais, eu pago 4 pau com caixa. Não tem. Porque o cara recebe ele mais o filho, soma, dá 1 pau e 600, não estou fazendo nada, eu vou atrás de 3 mil, mas depois pago mais não sei o quê. Não existe mais. Tirou funcionário ele só recebe. E não sei. E agora eu fiquei sabendo, não, vi a matéria. Aproximadamente 36 mil venezuelanos estão recebendo Bolsa Família no Brasil. Nossa. Gente, desculpa a expressão, mas borna isso aí, uma vergonha. Está tirando, mas mesmo, Rodrigo, está acabando com o mercado de trabalho. Por quê? Porque é uma coisa ad eternum. Não é assim, você vai ter por este período. O Fernando Henrique criou o Bolsa Escola. A Ruth Cardoso. Se os pais mantivessem o filho na escola, receberia por 2 anos. Tirou da escola, para de receber. O Lula veio, deu para todo mundo, não tem mais tempo, não tem mais prazo, né, para a vida toda e não precisa estudar. Como é que pode dar certo? Como é que pode dar certo? Carlos, queria que você comentasse sobre a questão de transformar o PCC e o Comando Vermelho em organização terrorista. Boa. Achei uma excelente ideia. E vou explicar o porquê. Aonde esses caras estiverem, vai ter norte-americano das Forças Armadas para pegar esses caras. Não pegaram Maduro? Onde esses caras estiverem... Soberania nacional, eles não estão interferindo aqui, eles estão dizendo que esses caras agora, para eles, são terroristas. E se estiverem ali fora e eu puder pegar, eu pego ser terrorista. Ué, não vejo nenhum problema em afetar a soberania nacional. Eu vejo o problema é o Estado, quando nós aumentamos a pena de 40 anos para o PCC, o PT inteiro votar contra. A esquerda inteira votar contra. Eles não estão querendo punir aqui. Óbvio que eles não vão querer que se puna lá. Eu quero que puna lá. Quero que pegue mesmo. Se o cara estiver num navio e for preso, não sai nunca mais dos Estados Unidos. Então, eu sou totalmente favorável. Mas a questão polêmica é a da intervenção aqui dentro. Não tem nenhuma intervenção. Ele decidiu que esses são terroristas para eles.
Eles não disseram, ó, vocês a partir de agora têm que vê-los como terroristas. Não, quem está vendo é os Estados Unidos. E eu estou achando que os Estados Unidos fez muito bem de enfrentá-los como terroristas. Aí manda uma gente para cá, vai no Galo, o cara pega... Descobre que o pum, leva. Tiraram o presidente da República de lá, porra. Não precisa ficar falando... Deixa eu falar, a área da educação, a gente vê aí essas escolas cívico-militares. Mas, além disso, você acha que pode ser feita alguma melhoria aí para poder fazer com que os jovens, em vez de estar olhando um Bolsa Família ou virar aviãozinho de droga, alguma coisa assim, ser alguém, ser um engenheiro, ser um profissional, possa sustentar a sua família? Não, deixe-me dizer. Também vou usar o exemplo do estado de São Paulo. Não era assim, mas está mudando. Estamos no último ano do governo e vendo uma revolução digital nas escolas. Hoje em dia, ou a molecada é motivada, estou dizendo a molecada mais simples, que não tem instrução e que não tem recurso, com uma escola pública que realmente enquadre ele no mercado de trabalho para a vida, não só para função menor, mas para qualquer tipo de função que a tecnologia possa levar esse jovem, ou nós não temos um outro caminho aqui para atrair a vinda desses jovens, dessas crianças. Porque os próprios pais estão interessados em não ter nada disso para poder ter benefícios outros. Então, é um investimento que o governo do estado de São Paulo está fazendo com êxito que, olha, demorou. O primeiro e segundo ano o Tarcísio sofreu, e muito, porque não conseguiu fazer o que ele estava querendo. No meados do ano passado começou a ter essa revolução. E agora, realmente, a escola 3D é uma coisa que está tomando conta de São Paulo. E aonde ele está indo é um sucesso e a coisa está acontecendo. Então, eu acredito que o caminho nosso é esse. O caminho nosso é esse, sem dúvida nenhuma. É a educação. Aposto nisso. Por favor. Congressista, o senhor disse que toda civilização que não preserva a memória tende a ser esquecida. Conhece a Rua Padre Vieira? O Moraes Salles tem um ponto de táxi e tinha uma marquise de concreto escrito Administração Magalhães Teixeira. Embaixo relevo bonita. Tiraram essa marquise e puseram uma lá sem graça. Isso foi quando agora? Essa semana. Não sabia disso. Então a gente está perdendo a memória. Não dá para gerir, para pôr de volta aquilo. Não, agora que você está me trazendo esse assunto, já pedi para o Filé que está aqui, mas já anotar para eu já falar com o Dário. Eu nem sabia disso. O senhor tem relação com a administração municipal? Tem? Sim, então, eu gosto muito do Dário. É a nossa memória, pô. Só tem a placa lá, Anel Viário Magalhães Teixeira. Eu não conheço nada mais escrito Magalhães Teixeira nessa cidade. Então, ele fez muita coisa, mas tem. Não, e ele foi presidente do Mário Gatti, indicado pelo Magalhães. É uma marquise simples, de concreto, Sim, sim. Magalhães Teixeira. Mas eu me sentia assim, Padre Vieira com Moraes Salles, né? confortável de ver aquilo. Mas não tem mais, puseram uma coisa. Vou ver com o maior prazer. Vou ver. Acabaram com a nossa memória. É, Eu tenho uma coisa. por favor. Apesar do senhor ser deputado federal, mas é um campineiro, eu moro no centro da cidade. E é uma judiação no nosso centro da cidade, como está sujo, com as pessoas sem uma perspectiva também. Esse é um ponto. O outro, a nossa fazenda Santa Elisa, que vive sendo colocada à venda. E ali é um patrimônio, Sem dúvida. né, de pesquisa e também é um cinturão verde para nós, é um corredor. Nós estamos com um problema lá em Barão Geraldo também, né, por causa dos corredores ecológicos, com a construção do Alphaville e tudo mais, problema de esgoto, um monte de coisa, né. Então, árvores também, né, que estão sendo... Lógico que nós tivemos grandes problemas também, mas eu acho que está passando um pouquinho também do que precisa e do que Para solucionar. vai ser solucionado. Então, eu acho que são coisinhas aqui da nossa cidade que estão precisando de uma atenção. Olha, eu fui promotor de justiça do meio ambiente em Campinas em 87. Então, essa questão da Fazenda Elisa, todo mundo sabe a importância que ela tem exatamente por ser esse cinturão, né? Eu não sabia que estão tentando, de alguma forma, diminuir para poder... E a gente tem ali dentro, quando vocês passam e olham aquele monte de café, falar está no meio do mato. Não é, porque não é um produto genético. Sim, sim, sim. Aqueles bambus são bancos Sim. genéticos.
Então, tem muitas árvores ali que são bancos genéticos, né? Não, e muita gente não sabe disso mesmo. Então, me comprometo a te dar uma resposta, depois pedir tomar a liberdade de pedir seu celular, para a gente poder ver o que está acontecendo, porque eu não sei, é uma conversa do governo municipal com o estadual? Eu não sei o municipal, mas eu vi uma reportagem sobre o governo estadual, que ele está revendo várias fazendas do estado que estão sendo colocadas à venda. Umas, eu sou funcionária pública. Estadual. Estadual, sou engenheira agrônoma, trabalho na Secretaria da Agricultura. Algumas, de fato, precisam mesmo. Escuderaria, né? Está dizendo? Também, né? Mas outras não. Né? Como a Fazenda Elisa. A Fazenda Santa Elisa é um patrimônio, principalmente o lado do tapetão aqui, sim, né? sim. O lado direito, que está mais próximo ao bairro, né? Aquilo ali, aquele cafezal ali é um patrimônio. Vou me inteirar desse assunto mesmo, não sabia disso. Na Jandira, lá, né, Carlão? Sim. Jandira comprou. Exatamente. Eu estudei com o neto dela, o Joaquim. Mas eu não conheço. Lá tem aquela mata. Quanto ao centro, se me permite até uma... É inacreditável, né? Mas desde a época do Magalhães Teixeira eu era vereador. Falava que era muito importante revitalizar o centro. E olha que naquela época o centro era vivo mesmo. Hoje é deprimente você estar no centro. Né? É deprimente. Só comentando o assunto, nós temos o IAC, o Instituto Agronômico Campinas. Né? Exatamente. Nós, em Campinas, não temos uma faculdade de agronomia. Então, assim... A PUC está dentro do IAC, né? Agora, a PUC abriu a engenharia agronômica e ela está trabalhando... engenharia agronômica, que é agronomia. Não, é mais. Engenharia agronômica, você pega a parte da engenharia e mais a parte da agricultura. Sim. E ela está dentro, a PUC está com uma... parceria? Convênio com o IAC e toda a parte prática está sendo feita dentro do Instituto Agronômico. Olha que excelente notícia. Sim. Excelente notícia. Também não. Mas o meu irmão fez agronomia em Pinhal, porque Campinas não tinha uma faculdade de agronomia. Agronomia, Pinhal, Jabuticabal, Piracicaba. E nós temos a Jaguariúna também. A FAGE. Infelizmente, lá é uma faculdade noturna. Assim, aí são problemas financeiros, sim, né? Sim. Mas não poderia o MEC liberar alguns cursos noturnos como agronomia. Mas, é verdade, não tem muita lógica, né? Por favor. Acho que todo mundo tem dúvida. Como que são os eleitos, os presidentes da Câmara e do Senado? Votação secreta na Câmara. Maioria? Maioria. Pode ser de um voto. Não, mais uma pergunta. Questão dos moradores de rua. Tem como adaptar o mesmo sistema que foi adaptado em São Paulo com o Tarcísio? Deixa eu te contar. Lá teve essa comunhão de esforços junto com a PM. Aqui me parece que a PM não está fazendo esse trabalho. Tem um nome do... Cadê o capitão que estava aqui? Tem um nome... Olha, ele está aqui. Capitão, como é que chama o trabalho que a PM faz na hora que ela está de folga para poder ajudar o município? DGEM. Ou atividade delegada, tem os dois. Isso, atividade delegada. É essa que eu queria falar. E o Dário me disse que está tentando implementar isso, porque quando ele não está na atividade dele, ele pode usar toda a expertise dele para ajudar, por exemplo, a Guarda Municipal a fazê-lo. Mas parece que estava tendo também um problema entre a Guarda Municipal e a PM. Lembra que eu disse que, ao invés de confrontar, deviam buscar uma unidade de propósito naquilo que os une? Então, um caminho seria esse. Esse seria um caminho. O que você acompanhou de El Salvador? Aquilo é fake, é verdade? Não tem nada de fake, é verdade. É verdade. É inacreditável o que ele fez lá. Agora, tudo bem que a gente vê que tá um sistema meio ditatorial lá, né? Mas que ele realmente acabou. Que ele teve coragem de fazer o que fez, teve. E isso, grandes prefeitos de capitais que eu converso, dizem isso. Ele foi de uma coragem ímpar. É que depois, embasado nessa coragem que ele teve, num respaldo popular, ele agora está criando uma série de medidas para perpetuar-se no poder.
aí já é uma outra coisa. Mas o combate que ele fez não teve nada de fake, foi verdadeiro. Por favor. Cássio, uma pergunta. Fica num polo tem muitas pessoas vindo de São Paulo para cá, outras regiões. O trânsito está ficando muito complexo, né? E o transporte público cada vez mais caindo. Tem algum programa, alguma coisa que você vê, você ter já tocado a cidade aqui, vai ter esse movimento, por exemplo, não tem metrô, não tem um trem... Trem intercidades. Não, sim, mas eu falo assim, tipo, a região, então aqui a gente tem 3 milhões de pessoas. Mas você pega as conexões das 23 cidades, o trânsito fica um caos, né? Então, você pega Dom Pedro, você pega John Boy, você pega ali, então tem colaboradores que eles vão viajar, o cara demora 2 horas de Campo Grande até chegar no centro 1 hora, então o cara pode chegar atrasado. Sim. E aí ele não tem transporte público, então ele está intenso, né, a parte de carros. Né? É. Tem algum movimento, alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade, o que eu vi é um transporte público aqui que estava muito ruim, daí teve uma licitação para ver quem ia assumir, ganharam 2 empresas, uma já está envolvida com esquema de corrupção, a outra que não ganhou, a Câmara aprovou para estender para mais 3 anos, um serviço que não é bom. Então, está um pouco confusa essa questão aqui em Campinas, para ser bem franco. E eu que tenho amigos no Rio de Janeiro, então todo ano eu vou para o Rio de Janeiro, no mês de janeiro, passar uma semana lá, a gente vê assim, esquece o estado do Rio de Janeiro, estou falando o município. É inacreditável o que é o transporte urbano no município do Rio de Janeiro. É a coisa mais linda que eu já vi. Não é possível que isso aqui está sendo no Brasil. É inacreditável. Funciona bem. Porque foi para cima e revolucionou. Está mudando a história de... É um bondezinho, né? Um bonde fica na cidade. Um bondezinho, um trem de qualificação fora do comum. Sobre trilho ali é uma coisa... Ar-condicionado, você não tem noção. O nível. Eu vou para o centro com esse trenzinho aí que você falou que é um trenzaço. Pegando um gancho nessa colocação do amigo aqui, foi feito esse investimento aqui na João Boi do Norte, até a região do Campo Grande, que é uma região importante de Campinas. Sim. Uma região muito grande, né, de alta população. Foi feito um investimento grande porque não se colocou um trenzinho de superfície fazendo esse trecho até... Deixe-me dizer, eu era deputado... Que não seguramente não deve custar um absurdo, né, um trem desse, e que não para em farol nenhum, que não para nos cruzamentos. Eles fizeram um negócio desse e cruza tudo em nível. Aí que está. Uma linha de... Fulan, o BRT era para ser um grande projeto. Mas ele foi criado e construído depois com problemas estruturais que ele deixou de funcionar por anos e agora estão tentando adaptar. Veja, as estações foram construídas e não tinha ônibus na altura da estação. Eu sei disso porque, na época, eu fui o responsável por pedir ao presidente Michel Temer liberação de 96 milhões para o BRT. Veio ser anunciado aqui pelo ministro das cidades, o Bruno Araújo, quando ele liberou os 96 milhões, o prefeito era o Jonas. Depois foi esse problemaço. Não se sabe por quê, mas era uma grande iniciativa o BRT, por causa disso. É isso que aconteceu no Rio, na cidade do Rio, que está revolucionando tudo lá. Carlão, você lembra do BRT em Campinas? Sim. No comecinho era jóia pra caramba. No comecinho era. No comecinho era ideal para transformar a cidade inteira. Aí parou tudo, cancelaram um monte de estação. Gente, nessa questão do transporte público, eu reconheço que toda crítica ela é extremamente oportuna. Toda crítica, extremamente oportuna, porque a coisa não está legal. Eu não ouço assim ninguém falando nem mais ou menos. Está um caos. Eu não queria perguntar sobre os marqueteiros dos candidatos. Como é que você vê assim, a importância, como é que eles trabalham, que tipo de publicidade pode se falar para combater o outro? Que é muito importante Não, o papel do marqueteiro... Assim, a marketagem, não sei se é isso que fala, né? Não, o marketing político e o marqueteiro são, muitas vezes, a essência de uma campanha. É óbvio que, desde que você tem um candidato bom para apresentar. Ou ele constrói o cara sendo bom quando não é. Porque os caras são bons também de desviar aquilo que é o real. Mas é uma briga de titãs aí, né? Escolhe um, e cada um escolhe um, e o que cobram aqui vocês não têm noção. É coisa do outro mundo. Eu também acho, do outro mundo. Né?
Se é marketagem, você cria narrativas, né? E muitas vezes narrativas que nada tem a ver com a história da pessoa. Né? Quanta gente não se elegeu achando que ia comer picanha? Né? É ou não é? Em português, claro, né? Estamos vendo a picanha. Fala para mim, da área de saúde. Especificamente de onde? Daqui, do SUS, de uma maneira geral, porque o SUS é diferente, né? O SUS daqui é diferente do de Piracicaba, que é diferente Sim. de Jundiaí. Mas, de uma maneira geral... Eu vejo muito avanço nas cidades que eu atuo por causa das emendas que a gente faz e do investimento do prefeito. Vejo o Estado de São Paulo envolvido com os municípios conjuntamente, mas vejo desconectado do governo federal. Eu não sei, o governo federal quer implantar coisas próprias que não tem a ver muitas vezes com a realidade do município. O Estado vivencia a realidade do município, o governo federal tem que vivenciar o Brasil. Então é muito melhor ele conjuminar com o governador para as coisas acontecerem do que tentar implantar coisas para ter votos naquele município. Exato. E quando ele faz isso, ele destoa daquilo que o Estado estava pensando para o município e aquilo que o prefeito queria para o município. O prefeito não vai falar não, porque é um dinheiro que veio de graça. Mas não tem nada a ver com aquilo de realmente... Vamos ter um hospital regional aqui em Campinas. Isso vai ser maravilhoso. O Tarcísio anunciou e a licitação vai existir, é fato. O trem intermunicipal, que vai sair de Campinas para São Paulo, é uma coisa maravilhosa. É investimento de bilhões. O túnel para Guarujá saiu do papel, tem recurso para fazer. Então, as grandes obras estruturantes, até fazer uma confissão aqui a vocês, os prefeitos gostam do Tarcísio porque veem nele um cara sério. Mas o Tarcísio não tem esse cuidado do dia a dia, de cuidar do prefeito. Ele cuida das obras estruturantes do Estado de São Paulo. Só que isso fez com que, na intenção de voto, a população de São Paulo dá Tarcísio estourado, com uma aprovação que nunca se viu. Porque ele não governou para o prefeito, ele governou para São Paulo. Então agora fala o prefeito, não, ele não ajudou, não, aqui tudo bem, esse cara é bom, nós vamos votar nele, ele é bom, mas ajudar aqui não ajudou, não. Toda vez é uma reclamação, porque ele não é aquele de ficar ali, ele vai no... tem que ir mesmo. Então eu acho que falta um pouquinho para o governo federal associar-se muito mais aos estados do que querer fazer uma coisa própria, uma realidade própria, naquilo que ele quer para aquele município, que na maioria das vezes também vão combinar que tem um companheirinho lá que está precisando daquela ajuda, então eles fazem para aquela cidade. Porque nós temos informação, por exemplo, que aqui em Campinas, na minha área, que é a área de câncer, nós temos 700 pessoas na fila da radioterapia. Isso é um absurdo, né? Isso precisava de resolver esse problema junto ao governo de Estado, o próprio DRS de Campinas. 700 pessoas na fila esperando. E muitos saem, por exemplo, de Indaiatuba vai fazer radioterapia. Medina, eu vou... O CURI é o DRS aqui, 7. Eu vou até pedir também para ele me lembrar, só para eu poder falar com isso. Por favor. Aproveitando que tem 700 pessoas na fila, eu represento a Casa de Repouso Bom Pastor, que é uma casa que existe desde 1984, em que ela recebe as pessoas que estão em tratamento de câncer do Brasil inteiro, que ficam hospedadas lá e não fazem nada. E o prefeito cortou a verba da casa. Simplesmente cortou. Tá? Isso agora, esse ano? Agora. Nós estamos sem verba para manter. Ele quer transformar a casa, que tem uma história para receber as pessoas, né? Que tem toda a alimentação, tem transporte, tudo de graça, mas tem social e as pessoas ficam com um parente, porque precisa desse contato com a família. Para transformar num abrigo dessas pessoas que estão na rua, os idosos, para colocar na casa. Essa política é da secretária municipal de desenvolvimento social? Então, Nossa Senhora! Havendo, assim, agora, como que nós vamos abrigar essas pessoas, sendo que existe o trabalho para ser feito com estão em tratamento de câncer, e vem do Brasil todo, não é só aqui de Campinas, passa por toda uma triagem para chegar até aqui. Para chegar até a gente também, entendeu? E está tendo uma inversão. Quando que foi especificamente isso, hein? Só para eu saber. Eu não sei te... Mas nesse mês? Foi uma
uma questão assim, não, de uns 2 meses para trás. E disseram que vão desativar, já desativaram. O repasse que faziam já não fazem mais. Que já é Beth, você me ajuda nisso? Já era tudo acompanhando. O Casa do Bom Pastor, ela nasceu dentro do Centro de Oncologia Campinas. O COC. O COC. Quando a gente recebia muito paciente do interior de São Paulo para fazer radioterapia, Campinas era o centro, nós construímos 2 casas, lá, ali no Barão Geraldo, e ali ficava um grupo de mulheres para poder fazer radioterapia, que é um tratamento diário. Depois a dona Didi, que era... Que é minha mãe, sabia? Sensacional. Uma salva de palmas para a dona Didi. Maravilhosa. Ela era voluntária, ela que cuidava de tudo. Até com o Mocarzel, lembra do Mocarzel? Foi prefeito. Sila de Pascoal. Ele teve um melanoma e tal, teve que fazer radioterapia, fez lá no COC, e nós colocamos a dona Didi junto com ele, e ele cedeu aquele terreno. Olha, essa foi a história, como aconteceu. E aí, a dona Didi construiu a Casa do Bom Pastor. Obviamente, o tratamento do câncer na região disseminou. Hoje tem tratamento em Piracicaba, Limeira, tal. Então, esse pessoal que vinha de fora não vem mais. Então, hoje, a casa ficou quase que exclusivamente para a Unicamp, não é? Sim. Então, quem faz a triagem é a Unicamp? Sim. Tá. E é uma casa espetacular. E tem pacientes que vêm do Nordeste e tudo, e ficam lá, às vezes até um casal, né? Com um filho que veio tratar e tudo mais. E que é fundamental para essa área social. Pra poder... Porque, veja, o que eu imagino, né? Se apresentam um projeto para vocês, dizem como vai ser a adaptação, é uma coisa. Agora, interrompe o pagamento, desfaz-se algo que está acontecendo e é bom, para não pagar mais, para dizer que nós vamos fazer, a nossa ideia é fazer. Quando vocês tiverem essa ideia, apresentem o projeto, vamos discutir o projeto, e daí sim, mas não interromper. Por isso que eu estou achando assim, uma coisa... Então, além de interromper, uma imposição que, para continuar, eles já fizeram uma proposta que é um absurdo, para colocar esses idosos, e esses idosos, assim, não é a nossa missão. Não é a vocação que vocês têm. Não é a vocação, não é a missão. Sim, nada. sim. E mudar completamente, e a gente não tem nem estrutura para receber essas pessoas, né? Porque é outro... Entendi perfeitamente. Você me lembra disso? Sim, sim. Estou à disposição, gente. Só não viu com pergunta difícil. Senão eu vou falar, caro aluno. Eu tenho que pegar minha filha. Mas muito obrigado pela sua presença. Outro assunto que moradia, a gente sabe que existe um déficit habitacional, né? Isso é um prazo do país todo. Mas parece-me, veja, às vezes fazem muitas perguntas que são ligadas diretamente à prefeitura, e como a gente está numa atividade de governo federal atuando nos municípios, então às vezes eu não sei, mas na área habitacional me parece que se fez uma boa política em Campinas e também no governo do estado. A impressão que eu tive ouvindo as pessoas da área, do mesmo jeito que eu ouço o caos do transporte, na área habitacional parece que caiu muito a fila de pessoas que estavam buscando casas populares. Continua muita gente, mas assim é 1/4, 1/5 do que era. Isso eu ouvi dizer, mas também posso me inteirar de algum projeto específico. Porque não é uma coisa que chega para mim como uma reclamação no cotidiano. As coisas parecem que estão andando nessa área habitacional. Como acontece de reclamarem do centro, como acontece de reclamarem do transporte. Aí já é uma coisa assim que é unanimidade quase. O Carlão, dentro da pesquisa de marqueteiro do partido, olhando o cenário Nordeste, olhando fortemente no PT, como é que o estrategista do partido vê isso? Tem chance? Na verdade, veja, são 3 candidatos de centro-direita disputando com um da esquerda. Estou dizendo um com condições, porque os três teriam condições, apesar de que o Flávio hoje, por ter o nome Bolsonaro, tem mais chances. Então, são 3 que podem estar adotando estratégias diversas, mas de combate ao PT.
3 que vão num debate na televisão vão combater as ideias do PT. Então, isso tudo faz com que fique mais viável derrotar-se o governo do PT. Mas, usando toda a sinceridade, como fiz desde o começo, essa questão do Vorcaro com o Flávio foi ruim? Foi ruim. Foi ruim. Ah, não, mas ele estava pedindo dinheiro por um filme privado. É fato. E estava pedindo dinheiro para um banqueiro que era dono de um banco que existia e estava funcionando. É fato. Mas, quando teve o escândalo, ele podia ter dito. Ele não disse. Aí descobriram por conta das descobertas das conversas telefônicas. Então, isso ficou ruim, porque, com toda sinceridade, quando você não tem preocupação, se sou eu, suponhamos, se eu pedir dinheiro para o Vorcaro para fazer um filme para meu pai, que, aliás, merecia. Se eu fosse pedir dinheiro para ele e ele fosse preso, no dia seguinte eu chegar para os dizendo, vocês não acreditam, perdi o patrocínio do filme do meu pai. Por quê? Porque aquele banqueiro que o Banco Central autorizou funcionar foi preso porque agora desviou dinheiro público. Ou seja, dancei. Se tivesse falado isso, acabou o problema. É dinheiro privado que ele pediu para uma empresa privada. Ah, mas o cara tinha fama de bandido, mas fama de bandido, o Banco Central deixou ele funcionar. Estava lá, Banco Master, estava funcionando. Então, são essas coisas que eu acho que a pessoa erra por deixar de falar uma coisa que é normal, por achar que vai dar um problema seríssimo, quando a omissão na fala foi muito mais problema do que se tivesse falado. Minha visão. Conversei isso com o professor e presidente Michel Temer há 2 semanas. Só foram desencontros, depois é isso, não é aquilo. Depois eu falo assim, tive um último encontro. E como é que foi esse último encontro? Foi para encerrar essa questão do patrocínio. Foi para pedir, para finalizar o patrocínio, né? Mas ele já estava preso. Daí ficou ruim. Tem explicação? Tem. Quer dizer que perdeu a eleição? Não. Mas estou dizendo, o caminho estava muito mais tranquilo antes do episódio Vorcaro. Só que eu não sei aonde vai parar esse episódio Vorcaro. Falávamos disso agora. O que falta para sair essa delação aí? A delação que foi feita pelo Vorcaro, estou falando agora, ouvindo o Ministério Público, Magistratura e Polícia Federal. A Polícia Federal falou assim, ele não falou nada que contribuiu. Para a pessoa ter a redução da pena ou não responder pelo seu crime, ele tem que avançar muito na produção de prova, muito além do que foi o federal. Senão você não vai dar um benefício para o cara que tudo que ele está falando a federal já descobriu. Eu quero saber o que eu não sei, amigo. Então, a Polícia Federal descartou. A Procuradoria da República ainda vai insistir nisso, porque o Ministério Público quer pegar, de fato, quem... Então, ela continua dando a ele a chance de contar. Eu não sei até quando vai dar essa chance. Não sei até quando. O tempo está passando. O tempo está passando. Agora, tem outros envolvidos, o do BRB. O BRB também sabe um monte de coisa. Pode vir a falar. O cunhado do Vorcaro que foi preso também pode vir a falar. E se falar antes, coisas que a Polícia Federal quer, daí o Vorcaro nunca mais faz delação premiada, porque o cara falou antes. E o pai do Vorcaro? O pai do Vorcaro. Então, é uma situação, né? Confusão, hein? Confusão. E confusão envolvendo o dinheiro público, né? 60 bilhões. 60 bilhões. E o cara não era nada. Começou na Bahia. Ali com um negocinho, fazendo empréstimo consignado. Daí virou amigo não sei quem, começou a alastrar. De repente virou um fenômeno com braço em todos. Começou lá. E agora a Procuradoria da República, estou falando isso, gente, porque foi notícia, é fato notório, foi publicado. Pediu para o inquérito contra o Rui Costa, que era o governador na época dos respiradores, voltar para... E foi nessa época que começou. Por favor. Empresa, então a gente vê esse muito várias vezes em jornal, de recuperação judicial, então está batendo até regra. E você não vê tanta empresa de piso de mercado com esse tipo de problema. Como o Congresso vê isso, assim, poxa, não é uma questão dos juros que atrapalha também, porque o cara pegou um empréstimo ali e alavancou. Mas como é que vê isso? Porque se a gente pegar o mecanismo, é o que gera imposto que paga as contas, né? Que gera emprego. Tem algum plano para, de repente, ajudar essas empresas, para não ter um impacto... Porque assim, a tendência é piorar mais ainda, para reduzir esse tipo de situação.
Aí eu acho que teria que fazer uma análise, como a gente fala em latim, com grano salis, é como um grão de sal. Tem que fazer uma análise caso a caso, porque eu não sei o que levou a esta. Tem uma empresa que ela foi pega por aumento dos juros e tudo mais e ficou uma coisa incontrolável. Existe aquela que não foi uma boa gestora. Porque o dinheiro secou do mercado, né? Negociar o banco não empresta para ele. Não, tudo, né? Porque todo mundo está preferindo aplicar até do que fazer qualquer outro tipo de investimento em imóvel, em comprar fazenda, porque está valendo mais a pena aplicar o dinheiro. Como é que o Congresso está vendo essa quantidade enorme de empresas ali no Paraguai? Deixando de operar no Brasil, deixando de gerar emprego. Não era uma coisa... Deixando de gerar emprego aqui e gerando emprego no país vizinho. Fulano. Há poucos anos atrás era considerado um país da corrupção, um país da malandragem, um país... Ao contrário. É inacreditável, né? Mas veja, qualquer iniciativa que gere arrecadação ou que só pode ser do executivo. Então não adianta, por lei, é Constituição, é isso. Então não dá para você fazer mudanças legislativas que alterem o poder arrecadatório do governo federal, se não for ele mesmo o autor. Então isso dificulta, o Congresso pode pensar um monte de coisa, mas não pode fazer nada. Pode fazer, a hora que ele apresentar um projeto de lei, pode mudar à vontade. Mas para isso tem que ser a iniciativa de lá. E até pouco tempo, era parceria Lula-Maduro, era amigo e irmão. Recebia com tapete vermelho aqui no Brasil. Essa lei Maquila, que estava com a fábrica no Mato Grosso do Sul, eles foram lá no governo do Paraguai, logo em seguida, logo depois que saiu a lei, uns 15 anos atrás, essa lei ela tem validade por 100 anos. Né? E a gente conheceu, nós somos em todos os ministérios, que são muitos, né? No Paraguai são 13, 14 ministérios. E é muito simples para operar, né? Essa lei Maquila. Você vê? Porque essa lei que todo mundo está se beneficiando dela, né? Para se instalar lá no Paraguai. É uma coisa, eu sempre digo o seguinte, tudo que é simples, fácil, funciona, né? Olha como é que esse negócio pegou, né? Hoje são mais de 200 empresas brasileiras. É simples e fácil, PIX. Gerando emprego no Paraguai e deixando de gerar emprego. É incrível. E parece que as pessoas não estão vendo esses bons exemplos para aplicar aqui, né? Você viu falar de... Hoje eu escutei no rádio, a Patriane está com problema, né? Patriane. Não ouvi. Sim, mas eu não ouvi. Me desculpa, hoje eu estava o dia inteiro em reunião. É breve. Recuperação judicial. Eu não sei se é má gestão deles ou se é o clima do Brasil para as empresas terem dificuldade, né? Os 113 milhões de pessoas no desenrola. Nos dois desenrola. Nos dois. Conheço o Walter da Patriane, desde quando ele começou. Ele, na verdade, É Minas, né? Não, ele começou no ABC em São Paulo, depois foi Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, toda essa região aqui. Ele botou o pé no acelerador muito forte, tá? Então, o mercado teve uma inversão, porque no que as taxas foram subindo... Exatamente, eu acabei de falar. Ficou muito mais interessante aplicar do que investir no imóvel. Dificultou tocar o projeto, né? Como dificultou as pessoas fazerem os financiamentos. Sim. A gente trabalha no segmento, a gente acompanha isso no dia a dia. Então, hoje, na venda de um apartamento, muitas pessoas que podiam comprar alguns anos atrás, hoje ganhando a mesma coisa, hoje não conseguem comprar. Sim. Porque os juros ficou muito alto. Exatamente, ficou inviável. Né? E ele avançou produzindo. Muito, né? Foi muito forte e gerou esse problema. Por favor. Pela sua experiência, a Câmara dos Deputados, tudo, o que é que você vê da escala? Deixa eu te contar. Foi feito de uma forma totalmente equivocada, totalmente populista, totalmente sem um estudo mais aprofundado, numa votação simbólica, onde ninguém votou, onde, por incrível que pareça, conseguimos fazer alguns avanços, e aí eu vou trazer o nosso homem lá, o Luiz Gastão, que é um deputado federal preparadíssimo, economista, ele conseguiu tornar a escala menos pior. E foi o máximo que nós conseguimos. Máximo. A impressão que eu tenho agora é que vai rodar com menos velocidade no Senado, até para não ser um trunfo eleitoral do Lula e não poder ser pensado pelo próximo gestor ou pelo próximo Congresso.
seja o Lula, seja um outro candidato. Então, eu espero que seja fruto de uma reflexão. A eleição provavelmente não saia. Não posso te dizer isso porque ele está sinalizando assim, mas ele é o presidente do Senado. De repente tem uma conversa com o presidente Lula que interessa aos dois, eu dancei. Muito patriotismo. Exatamente. Tem que se o Master for pro lado dele. Já aquela... Por favor. Uma pergunta. No fundo eleitoral, são 5 bilhões, se não me engano, não sei se você sabe. Como é que é em outros países? Também tem essa verba? Deixa-me dizer, eu votei contra o fundo eleitoral e acho que sou o único deputado que nunca recebeu o fundo eleitoral na minha vida, desde 2017. Nunca. Quase não fui eleito na última eleição. Antigamente, há 2 eleições atrás, o Novo também não recebia. Me disseram que eu fui o único que não recebia. Estou sendo muito sincero. Não sei se fui, mas sei que eu quase perdi a eleição porque você vai para uma guerra sem nenhuma munição. Os caras, cada um com 3 milhões na conta fazer campanha e eu tendo que pedir 5 mil, 2 mil, 3 mil de doação. Era muito mais fácil você fazer com as empresas privadas se houvesse uma fiscalização efetiva. Não é dinheiro público, é dinheiro privado. Presta conta. Mas é dinheiro público, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu era a favor do sistema anterior com fiscalização severa e com punição. Mas eu votei contra o fundo eleitoral e nunca recebi. E agora o Kassab está tentando me convencer, falou, se você não receber de novo, você não vai mais se eleger. Porque agora você é o único mesmo. Então, olha a situação. Ele até chegou a usar uma frase interessante para mim, né? Ele falou assim, você acha que os seus amigos preferem você deputado, recebendo um fundo eleitoral que todo mundo recebe, ou prefere você não eleito, mas não recebendo? Foi a pergunta que ele fez. Qual é a importância que os seus amigos veem em você, de você estar ou não no Congresso? Recebe, porque todo mundo recebe, seja, não recebe e perca a eleição. É para refletir, né? Usa excelente. Qual o valor hoje? A eleição passada foi 3 milhões e 100 mil. Milhões? Não, 3 milhões para cada deputado na conta, no dia da eleição. Começou a eleição dia 15 de agosto, entrou 3 milhões e 100 na minha conta. Nossa, E eu pedindo dinheiro para Campinas inteira, porque a doação tem que ser individual, né? Não tem mais empresarial. Então é amigo. Graças a Deus eu tenho muito amigo, porque aqui eu pedi de doação. Porque só pode ser pessoa física, não pode ser mais jurídica. Não, e o PSDB na época ainda eu passei uma vergonha, porque éramos 31 deputados. E era 3 milhões para cada um. E eu não recebi. Daí, quando foi fazer o pagamento no dia 15 de agosto, que é o dia que começa a eleição, entrou 3 milhões e 100 para cada um. Né? Daí eu liguei para o Bruno, que era o presidente, e falei, Bruno, por que 3 milhões e 100? Agora você ainda aumentou dos caras? Falei, não, os seus 3 milhões eu dividi com os 30. Eu tive que ouvir essa ainda. 3 milhões e 100 para cada um. Ainda passei vergonha. Ajudei o cara a me ferrar, resumindo. Nós éramos 14 deputados do PSDB de São Paulo. A última eleição elegeu 3. Olha a perda de identidade que o PSDB teve com a sociedade. O prefeito de Santos, o prefeito de Sorocaba e eu. 3. Eu era líder do PSDB, nós éramos 58. A Câmara hoje são 13. Até o número é ruim. Fosse 14 ou 12. Perde amigo, mas não perde a piada. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Eu pedi para o padre dar uma palavrinha. Dar uma bênção aqui. Opa. Quem estiver interessado em participar do nosso grupo no Instagram, no WhatsApp, me procura, passa o telefone que eu adiciono no nosso grupo, a gente sempre comunica os eventos. Eu pedi para o padre dar uma palavra e uma bênção no final para a gente. Tem que agradecer, né? Acho que nós temos recebido aqui várias pessoas, inclusive esse senhor já deu palestra para nós, né? Sumiro Furlan e outros aqui, não é? Eu estou muito feliz com esse grupo aqui da ADCE,
Temos trazido pessoas boas aqui para ilustrar, para ajudar a gente a entender as coisas, não é? O Jonas Donzelli já veio, o Furlan já veio, quem mais que veio aqui? Esse agora, o Igor já veio, o Guilherme Campos, esse último, Gustavo Reis também veio. Então, acho que o grupo está sendo assim, muito abençoado por receber pessoas que ajudam a gente a entender o momento, a economia, a política, né? Que eu entendo de igreja, mas aqui eu estou aumentando o meu conhecimento, porque eu estou aprendendo de política, de igreja, de economia, de negócio. Eu estou achando, assim como eu venho aqui, vocês também têm que ir na igreja. Viu? Porque... eu venho aqui e aprendo de política. Tem que ir lá mesmo, faz muito bem. De saúde, né? E vocês também têm que ir da igreja para aprender a rezar, porque as duas coisas têm que andar juntas. Concordo, né? concordo. Então, muito obrigado, viu? Foi um prazer, Padre, tenha certeza. Vamos agradecer que, olha, eu acho que nós teríamos que encontrar uma alternativa. Eu não sei se é o Zema, se é o Caiado, se é o Flávio, agora, eu ia até perguntar, mas não perguntei. Eu vejo muita gente falar assim, eu não queria mais o atual presidente, já ganhou 5 eleições, mas também não quero a família Bolsonaro. Então, tenho ouvido muito isso. Até se for escolher, escolho o atual. Não vou escolher o Bolsonaro. Então, há uma rejeição grande também, né? Então, não sei se um desses dois que você falou poderia ser uma alternativa que eu acho que iria ganhar, talvez, aqueles que votam no atual, porque não tem outra alternativa, porque não querem de jeito nenhum a família Bolsonaro. Tem um zoom em Brasília que os dois estão se falando, a ponto de um poder ser vice do outro. O Zema ser vice do Caiado, por exemplo. É uma conversa que está tomando corpo no Brasil. Não sei se é real, mas está tomando corpo. Vamos rezar um Pai Nosso, pedindo que Deus ilumine a mente dos brasileiros, a inteligência, a sabedoria, para que consiga escolher bem os melhores para o nosso Brasil, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Deus nos dê saúde do corpo, paz da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.